comigo está o Nivaldo Cândido de Oliveira, que é responsável pelo relacionamento com o palestrante. Nivaldo, conta pra gente há quanto tempo você atua no congresso aqui da ABRAP? A minha participação com a ABRAP, especificamente com o congresso, já vai há um bom tempo. Esse é o meu 29º congresso. Dos 34, eu participei de 29. E nesse tempo todo, além dos cabelos brancos, a gente adquiriu uma experiência bastante interessante, porque nós vimos o congresso crescer no seu tamanho, no número de eventos, de momentos, de palestras, no número de participantes e, fundamentalmente, na importância que o Congresso tem e a ABRAP tem para o sistema de previdência complementar. E como é planejar um congresso? Sem exagero, o nosso Congresso número 35, que vai ser em 2014, começará a ser planejado no dia 13 de setembro. Ou seja, assim que acaba esse. É um exagero da nossa parte? Sim, estou exagerando um pouco. Mas, na verdade, planejar um congresso desse envolve muitos detalhes e muitos cuidados. Por exemplo, o ano que vem vai ser aonde? A partir do instante que eu definir aonde, eu não consigo, em setembro, outubro, eventualmente, reservar um espaço para onde eu quero. Então, o congresso do ano que vem já tem que ser o seu espaço físico pré-contratado esse ano ou, se possível, no ano passado. Então, a estrutura física já vem de algum tempo. A estrutura, o miolo, que seria, então, as palestras, os temas, normalmente nós começamos em março para fazê-lo em setembro ou em outubro. Normalmente o congresso é em outubro, esse ano em setembro. Mas em março já nos reunimos, já começamos a pegar, pensar, discutir alguns tópicos, alguns temas e dar estrutura para ele. Então você vê que o planejamento já vem de um bom tempo. E como é que é esse contato com os palestrantes? Como é que você seleciona essas palestras e os profissionais? A partir do instante em que você tem um desenho mais claro dos temas que você quer abordar e das divisões que você faz, nós temos painéis simultâneos, plenárias e temos também apresentações técnicas. Então, basicamente, em conteúdo, são 3 grandes momentos que nós temos. A partir do desenho feito, nós procuramos, em cada um desses momentos, trazer um profissional que trabalha no sistema, que seja pertencente ao fundo de pensão, normalmente um profissional de fora, um consultor, um especialista, que possa complementar o que quer ser discutido, e normalmente também uma autoridade do governo, para que ela dê a posição oficial do governo e que também ouça, receba e perceba quais são os problemas e dificuldades e sugestões que nós estamos levantando. Normalmente são esses 3 grandes palestrantes, digamos assim. Agora, quem trazer? Especialistas, profissionais de renome, que conheçam o sistema, que estejam desenvolvendo alguma técnica, uma situação diferente. Então, o desenho é montado nesse sentido. O objetivo é dar conteúdo, discutir teses, propor sugestões. Então, sempre pelo menos 3 grandes cabeças pensantes, digamos assim, a gente traz para cada momento. E nesta edição, você poderia já adiantar para a gente alguns desses profissionais? Há 3 anos atrás, nós mudamos um pouquinho a estrutura do Congresso. O início dele veio com uma palestra magna. Então, esse ano também teremos uma palestra magna. Valdez Ludwig, um psicólogo, um consultor de renome, ele vai abrir esse ano. Teremos uma plenária internacional com 2 especialistas. Nós temos economistas, como, por exemplo, Eduardo Gianetti, não é? Então, vários são as personalidades. E, além de tudo, o ano passado iniciamos uma pesquisa feita no sistema. Essa pesquisa do ano passado, ela cresceu em relação a esse ano, então teremos para esse ano um complemento dessa pesquisa, já abordando aspectos do sistema, então como é que o sistema está cuidando dos seus ativos, dos seus passivos, e agregando uma pesquisa do próprio governo em relação ao fomento. Então você vê que
É como se fosse juros compostos, um atrás do outro. E a coisa vai crescendo e vai tomando forma. Eu acho que esse é o grande produto final da ABRAP, oferecer espaço para discussão, para novas ideias, para abrir, né, cabeças, sentimentos, emoções, que são as grandes variáveis que um sistema de previdência envolve. Nivaldo, o tema desta edição é da estratégia ao resultado. Estes congressos são uma sequência? Interessante. Nós estamos no 34º Congresso, complementando 35 anos. Eu diria que esse congresso, ele é o terceiro, é uma tríade de uma grande saga, digamos assim. Nós começamos em 2011 com estratégia, em 2012 com inovação e agora com 2013, resultados. Então, já pensamos, já usamos, agora o que fazer? O que fazer para esse sistema, que seguramente é importante, que dá uma condição para o seu participante, o que fazer para ele crescer? Como fomentá-lo? Então, de fato, você tem razão. Eu diria que, pelo menos nesses últimos 3 anos, há uma grande linha que está costurando, né, todas as preocupações que a ABRAP encabeça, que a ABRAP procura jogar para frente, procura colocar no amplificador. Então, de fato, há uma linha de continuidade. Continuidade no sentido de manter discussão, manter proposta e pensar ousando para o futuro. Em que momento do Congresso vão ser apresentados esses resultados? Veja, nós já começamos logo no primeiro dia, segunda-feira, dia 9, nós já começamos com a palestra magna, que começa a dar o tom, e logo em seguida, após o almoço, eu já começo com uma pesquisa. Essa pesquisa vai trazer resultados significativos em relação a fomento, em relação à educação previdenciária, que é uma grande necessidade, não só do sistema, mas da nossa nação, né? Então veja que eu já começo de cara com discussões. Eu tenho painel simultâneo, por exemplo, que vai discutir a questão de conselheiros. Por que não profissionalizar o conselho? Porque o mercado, o sistema, o mundo tem, as empresas têm os seus conselheiros, que inclusive são remunerados, porque devem dar participação, devem contribuir com as empresas. Por que esse nosso sistema não pode ter isso? Por que eu não posso ter efetivamente um corpo profissionalizado? Se eu tenho dirigentes que hoje são certificados, se eu tenho gerentes que deverão ser certificados, por que não os membros dos conselhos da mesma forma? Então você vê que muitos são os temas e a ABRAP oferece no seu congresso, que é o grande momento, a oportunidade de todos eles virem à baila, virem à tona. E o que não pode faltar num congresso de sucesso? O que é fundamental? Um congresso de sucesso exige muito planejamento, pré-congresso, não é? Costumamos dizer que todos os cuidados e todos os erros nós podemos cometer antes de chegar no evento, porque aí o avião já subiu e aí não tem jeito. Então, o nosso congresso se baseia por muitos detalhes. Pessoal do transporte, pessoal da alimentação, as projeções que são feitas. Veja que são todos pequenos cenários para dar o pano de fundo, que é a discussão das ideias, que é o levantamento de momentos, de sugestões, de discussões. Então, são muitos detalhes. Você mesmo faz parte importante desse segmento, que é a TV ABRAP. No que? Registrando só o que nós estamos falando? Não, não só registrando, mas provocando. E é isso que o sistema precisa provocar. Provocar, mexer com as pessoas, para que elas saiam muitas vezes de uma certa rotina, porque o que o país quer e precisa, e a Previdência também, é ousar mais. Nós estamos com uma nova geração, com outras cabeças, com novas exigências,
e estamos fazendo as mesmas coisas. Então, o Congresso vem dar uma espécie de corneta nisso. Atenção, o mundo mudou, a Previdência, em tese, é a mesma, é o futuro, mas a forma de manejar, de lidar com isso, tem que ser nova. Tá certo, obrigada, Nivaldo. Para terminar, então, aproveita e faz um convite aí, né, para os nossos web espectadores. Meus caros, participe. O Congresso da Abrap discute questões de previdência, mas mais do que isso, um congresso como esse discute e apresenta ideias e sugestões para o seu futuro. E você, bem ou mal, vai viver esse futuro. Então, venha conosco, venha você também para o 34º Congresso na gostosa, luminosa Florianópolis. Aguardamos você. Tá certo, muito obrigada pela participação, Nivaldo. TV Abrap no 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.